Shalom, shalom. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Mindset espiritual, batalha espiritual na mente. E eu quero mostrar para você agora, nesse início de aula, segunda aula, que a batalha espiritual na mente sempre existiu. Talvez você já tenha lido a Bíblia toda e nunca parou para analisar a Bíblia por essa ótica. Então, veja bem, a batalha espiritual é a que acontece na mente dos homens. Essa é a maior de todas as batalhas espirituais. A maior de todas as batalhas espirituais é a que acontece na mente dos homens. Se você olhar com atenção as Escrituras, você vai ver uma luta, entre aspas, né? Uma luta entre Deus e o diabo de Gênesis a Apocalipse, pelo poder da mente da humanidade. E no Éden isso já começou. Como é que começou a batalha espiritual no Éden? Não apareceu o demônio lutando com o anjo, com espada desembainhada. Não foi nada disso, não. Eva não caiu endemoniada, Adão não caiu endemoniado e teve campanha de libertação. Não foi nada disso. O que aconteceu no Éden foi o seguinte: Adão e Eva foram bombardeados em suas mentes. Tudo aconteceu no campo da mente, da influência. Então, você vê isso acontecendo em Gênesis. Tudo começou na mente. A serpente manipulando a mente de Eva. Eva deixou a mente ser manipulada e foi influenciada. Quando você vai ver Jesus sendo tentado no deserto, a maior batalha espiritual que Jesus enfrentou também foi nesse campo da mente. Quando Jesus, lá no deserto, naqueles 40 dias de jejum, uma decisão que Jesus tomasse errada ali, poderia comprometer todo o plano da salvação da humanidade. Então o diabo bombardeou a mente de Jesus, tentou bombardear, dizendo: olha, se você é Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Pula de cima de um precipício, porque seus anjos vão te proteger. E Jesus sempre tendo uma resposta certa, sempre tendo um controle mental, um controle psicológico, porque ele sabia que o grande mal não aconteceria se não fosse por uma decisão pessoal dele. Então, estou te mostrando isso para você entender que a questão da batalha da mente é um assunto muito sério, é uma coisa muito séria. Pedro diz para Jesus: Senhor, não é necessário que o Senhor passe por isso, pela crucificação. Olha só, apenas uma conversa, mas a estratégia do diabo de finalizar, de encerrar a crucificação, manipulando a mente de Cristo. E aí Jesus, que ali já estava passando por um momento de ataque mental, momento que ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, uma guerra espiritual no campo da mente. E aí Jesus olha para Pedro, naquela conversinha aparentemente inofensiva, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus percebeu que naquela situação ali havia uma batalha travada com um contexto muito mais sério do que poderia parecer. Quando nós olhamos a história do ladrão da cruz, que ficou o tempo inteiro trabalhando a mente de Jesus: olha, Senhor, eu passei pelo que passei, eu fiz o que fiz, eu mereço estar aqui, mas o Senhor que uma pessoa boa não precisaria estar aqui. Então veja o poder daquelas conversas. Se você olhar, se Jesus não tivesse blindado na sua mente uma decisão errada que ele poderia tomar ali. Isso é batalha espiritual na mente. Entendeu, gente? Então, você não sabe, mas muitas maldições que chegam na sua vida, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Tantos problemas que acontecem na sua vida sexual, conjugal, financeira, familiar, ministerial, espiritual. Elas não acontecem de repente. De repente, começa aqui. Nós temos vivido esse tempo aí que se fala de pastores que estão se suicidando, mas o suicídio não acontece de repente. Eu não saio daqui, não vou me levantar desse vídeo agora e vou botar uma corda no meu pescoço e vou me enforcar. Não é assim que funciona. Mas a guerra vai começando de uma maneira sorrateira, através de pensamentos, e nós vamos aprender aqui que esses pensamentos eles vão gerar sentimentos, e esses sentimentos eles vão gerar ações. Então tudo começa no poder da mente. O pai da psicologia moderna, chamado William James, ele diz o seguinte:
todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma ação. Só que é o seguinte, o que é o pensamento? O pensamento não é apenas o que você acha que está pensando. O pensamento ele se baseia em fatores que eu vou explicar daqui a pouquinho, que são muito mais profundos. Existem pensamentos inconscientes que você está pensando e não sabe que está pensando. O seu pensamento ele pode ser límbico, pode ser reptiliano, ele pode ser neocórtex, pode ser um pensamento lógico, pode ser um pensamento emocional, pode ser um pensamento impulsivo, pode ser um pensamento limpo, pode ser um pensamento corrompido, mas independente do tipo de pensamento, pensamentos positivos, pensamentos negativos, independente do tipo de pensamento, uma coisa é certa, todo pensamento se transforma em resultado. Por isso Jesus disse, cuidado com o que você pensa. E por isso que você vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, vários versículos que vão te dando esse alerta de cuidado com o que você pensa. Né? Vamos ler juntos aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia que eu deixei aqui atrás. Vamos ler juntos aqui Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 20. Então, Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Como é bom poder ler a palavra escrita do Senhor. Efésios 3, 14 ao 20. Por esse motivo, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Oro para que, dos tesouros de sua glória, ele lhes fortaleça o interior com o seu espírito, para que o Messias possa viver em seu coração, por meio da confiança em vocês. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados em amor, de forma que, com todo o povo de Deus, recebam o poder para entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor do Messias. E sim, conhecer esse amor, e mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele em toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais do que qualquer coisa que pedimos ou pensamos. A ele seja a glória na comunidade de Cristo, no Messias e Yeshua, de geração em geração. Amém. Então ele está dizendo que ora para que a nossa mente seja limpa, para que a nossa mente seja pura, para que a nossa mente seja alargada. Ele diz que a oração de Paulo é que você consiga ter uma mente tão pura que você possa compreender o poder de Deus em sua plenitude, na largura, na profundidade, no comprimento, na altura. A oração de Paulo é para que haja uma limpeza na sua mente, para que através dessa limpeza você possa encontrar os resultados extraordinários do poder de Deus na sua vida. Então veja bem, quanto mais pura a mente de um homem, mais pura, mais purificada, mais liberta, mais limpa, quanto mais pura a mente de um homem, maior a possibilidade dela ser usada pelo poder sobrenatural de Deus. Estamos falando de sobrenatural. Se você quer ter uma vida sobrenatural, não apenas inteligente, a sua mente precisa ser limpa, liberta e pura. Quanto mais pura a sua mente, maior a chance de você ser usado sobrenaturalmente pelo poder de Deus. Por outro lado, quanto mais suja, quanto mais imunda, quanto mais corrompida a sua mente, quanto mais carnal e demonizada fica, maior a possibilidade dos demônios agirem na sua mente. Então, vamos pensar aqui comigo. O que pode acontecer em uma mente que não tem fé? Não tem fé. Não vamos falar nem apenas da fé em Deus, porque a fé ela é poderosa em todos os aspectos. Uma pessoa que não tem fé, ela não tem fé em Deus, ela não tem fé nela mesma, ela não tem fé no governo, ela não tem fé nas pessoas, ela não tem fé no casamento. Então, uma mente sem fé, essa mente, ela está mais propícia a ser usada por Deus ou pelo diabo? Eu pergunto isso. Uma mente sem o Espírito Santo,
que é quem influencia a nossa mente para poder ver as coisas e pensar pela ótica do céu. Ela está mais fácil, propícia de ser usada por Deus ou pelo diabo. Uma mente sem a palavra, mente sem a palavra. A Bíblia diz que a própria palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. E uma mente sem governo, uma mente confusa, uma mente descontrolada emocionalmente, uma mente sem inteligência emocional. Agora, a maior parte das pessoas que nós conhecemos são assim. Elas não têm fé, ou têm uma fé mínima, uma fé equivocada. Elas não têm uma revelação do Espírito Santo. Elas não têm conhecimento da palavra, meditação, não apenas conhecimento, porque ler a palavra, quando você lê, a informação vai para o seu neocórtex, para a sua inteligência. Mas quando você medita na palavra de dia e de noite, a informação vai para a sua emoção e ela se transforma em resultado. Não é? A maior parte das pessoas, então, elas têm uma mente sem fé, sem o Espírito Santo, sem a palavra e mentes descontroladas. São pessoas que ficam nervosas à toa, pessoas que se deprimem à toa, pessoas que tomam decisões de qualquer jeito. E aí, o que acontece com esse tipo de mente? Isso aqui é o conteúdo desses vários vídeos que nós vamos falar daqui em diante. Mas antes disso, dá para aprofundar um pouco mais essa conversa falando sobre o que é a mente. O que é a mente? Existe aqui uma diferença. Deixa eu fazer um gráfico aqui para você. Corpo e espírito. Opa, minha letra aqui não está das melhores, não. Então, nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O corpo físico, o corpo espiritual. A alma é o controle das nossas emoções. A nossa alma pode trabalhar tanto para as coisas carnais quanto para as coisas espirituais. O nosso corpo físico tem um equipamento guardado aqui dentro do crânio, da caixa craniana, e esse equipamento que tem aqui dentro chama-se cérebro. Tá aqui, ó. Então, o nosso corpo físico, ele tem um cérebro. Mas o nosso corpo espiritual, também chamado de espírito, ele tem cérebro? Qual é o nome dado para o cérebro do espírito? Então, o que é o cérebro do espírito? Nós vamos chamar nesse curso de mente. Aqui, tá bom? Desenhei para ficar bem claro para você entender a diferença entre o corpo físico e a diferença entre o corpo espiritual. O corpo físico tem o cérebro, o corpo espiritual, que nós também chamamos de espírito humano, ele tem a mente. E é através da mente que os demônios oprimem pessoas. É através da mente que os demônios manipulam pessoas. E você vai descobrir também, mais para frente, que é através da mente que os demônios, eles conseguem até mesmo incorporar em pessoas. Por que isso acontece? Porque o cérebro, ele é um pedaço de carne. É um objeto. Mas a mente, ela tem várias... Vou desenhar aqui do meu jeitinho aqui, porque eu sou um exímio desenhista, principalmente quando eu estou fazendo em velocidade máxima. A mente, ela tem várias portas, tá vendo aqui? A nossa mente tem várias portas, portas de acesso a demônios. Por essas portas, os demônios entram, mexem, manipulam, governam, oprimem, perturbam, acessam. E essas portas, nós vamos falar nos próximos vídeos com muitos detalhes, mas eu vou te mostrar por onde os demônios começam a acessar essas portas. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre neurociência, sobre psicologia e principalmente sobre neurociência. A primeira coisa é a seguinte: o nosso cérebro, de acordo com a neurociência, eu estou desenhando aqui para você um cérebro de lado, tá bom? Assim, né? Deixa eu ver aqui, assim.
Então aqui está o cérebro. Isso aqui tudo é um cérebro. De acordo com a neurociência, existe a teoria do cérebro trino, também chamada de a teoria dos 3 cérebros. Tá aqui. A teoria dos 3 cérebros. Como é que funciona isso? Fisicamente falando, o nosso cérebro se divide não apenas do lado direito e do lado esquerdo, mas ele se divide em 3 partes. A parte externa do cérebro, essa parte maior que fica aqui mais próxima do nosso crânio, é chamada neocórtex. Essa segunda parte do meio aqui se chama sistema límbico. E a terceira parte, essa menorzinha que fica escondida aqui, se chama o cérebro reptiliano. Qual é o papel do neocórtex? É bom que você tenha na sua mão uma caneta, um papel, e desenhe isso daqui, escreva o que eu estou te falando. Então está aqui o neocórtex. Qual é o papel do neocórtex? O neocórtex é a parte do cérebro que trabalha com todo o intelecto, toda a inteligência, toda a informação. Então tudo que eu estou te ensinando aqui está sendo armazenado no seu neocórtex, também chamado de massa cinzenta, tá bom? Então, o que você aprendeu na faculdade, o que você aprendeu no curso, o que você aprendeu com a vida, onde é que estão os seus conhecimentos, as suas informações, neocórtex. Essa segunda parte, vamos para a última parte aqui primeiro. Essa última partezinha menorzinha que se chama reptiliano. O que é o reptiliano? É porque é o nosso lado réptil. O réptil, o inseto, ele não tem emoção. O réptil, ele não tem uma inteligência como a nossa no neocórtex de guardar informações. Mas uma coisa que todo inseto tem, que todo réptil tem é o quê? Necessidade de sobrevivência, impulso. Eles agem por impulso. Se você vê uma lagartixa, ou se você vê uma aranha, um sapo, ou um réptil de qualquer das categorias, e ele está paradinho e você pula para cima dele, de 2 uma, ou ele vai correr ou ele vai partir para cima de você. É o famoso bater ou correr. Mesmo nós humanos também temos isso. Você está andando, atravessando uma rua, distraído, e de repente um carro buzina na sua direção, de 2 uma, você pula para cima do carro e xinga o motorista e grita e faz um gesto feio, ou você corre e sobe em cima de uma árvore para se proteger. Então nós agimos assim em muitas áreas da vida. Muitas vezes quando alguém está conversando com você e fala uma coisa que você não gostou, ao invés de você agir com o seu neocórtex, você age com o seu lado reptiliano, é automático, e você, não faz isso comigo! E você é governado por impulsos, por sobrevivência, ou você se esconde, você não quer falar com ninguém. Esse é o nosso lado reptiliano. Então todo ser humano também tem. O ser humano tem o neocórtex, que é a massa cinzenta, o cérebro reptiliano, e o ser humano tem essa parte do meio aqui, que os animais, principalmente os mamíferos, também têm. Os mamíferos, eles têm isso e isso. Os humanos têm os 3. Os insetos e os répteis têm só isso aqui, ó. Mas os animais aqui, o cachorrinho, o gatinho, tem isso aqui. E nós também temos, que é o sistema límbico. O que é essa parte do meio aqui? O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o nosso lado emocional. O que é o nosso lado emocional? É onde estão os nossos sentimentos, é onde fica o medo, onde é que fica a fé e todos os outros sentimentos e emoções que um ser humano pode ter, porque todos os outros sentimentos e emoções sempre vão ter como base o medo ou a fé. Ok? Tudo começa no medo e na fé. Então, isso fica no sistema límbico. Até mesmo um cachorrinho tem isso. Você faz para o cachorrinho, vem cá, vem cá, vem cá. Dependendo do cachorrinho, ele vai para cima de você, o outro fica com medo. Não é? A alegria, a vontade, o desejo, a tristeza, a motivação, a paixão, a insegurança, tudo isso é resultado do medo, da fé, que é governado pelo sistema límbico. Tá? E para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou chegar no final, mas além de nós termos isso aqui, ó, o nosso cérebro ainda tem uma outra coisinha que é um iceberg. Lembra daquele iceberg que derrubou o Titanic? Um iceberg, ele é dividido em 2 partes.
Então, eu vou pegar minha outra canetinha aqui e vou desenhar aqui a parte de cima do iceberg, que é a parte pequena, mas é vista por todos, e a parte debaixo da água. Debaixo da água, ninguém sabe, mas por debaixo da água tem uma montanha de gelo gigantesca que ninguém vê, mas está lá. Essas duas partes do iceberg, na neurociência e na psicologia, são chamadas a parte de cima de consciente e a parte de baixo de inconsciente, tá bom? Então, o consciente e o inconsciente, ou o subconsciente. O que é o subconsciente, gente? O subconsciente é um lugar onde tudo o que você já viu, já ouviu, já sentiu, fragmentos disso são guardados no seu inconsciente, no seu subconsciente. Não como pensamentos, mas como memórias ocultas, como fotografias. É como um grande banco de fotografias, de imagens, de vídeos que ficam guardados lá dentro, mas você não consegue acessar com facilidade. E aí muitas vezes quando você está dormindo, você tem um sonho, você fala, meu Deus, que sonho é esse? A não ser que seja uma revelação divina, mas muitos sonhos são simplesmente o seu inconsciente, de vez em quando, sem você querer, sem você escolher, ele abre desenhar aqui, uma seta, ele abre uma portinha e joga informações daqui, que estão aqui espalhadas, para cá. E elas se transformam em pensamentos. Então, o que é a mente consciente? Eu estou falando aqui de uma maneira bem resumida, tá bom? A mente consciente é a parte que você pensa sabendo o que está pensando. A mente inconsciente é a parte que você pensa sem saber o que está pensando. Por exemplo, você pode me dizer assim, Ricardo, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer nesse ano, eu vou emagrecer. Quem está dizendo isso? É o seu consciente. Mas lá no seu subconsciente tem um monte de crenças antigas dizendo minha família todo mundo é gordo, não tem jeito não, e pelo contrário, se eu emagrecer eu não vou comer, porque todo mundo que é magro não come bem, eu gosto de comer, e tudo isso está guardado no seu inconsciente, no seu sistema de crenças e no seu inconsciente. De maneira que, por mais que você pense aqui, e aqui você não sabe o que está pensando, as coisas vão acontecer muito mais de acordo com isso do que com isso. Espero que esteja fazendo sentido para você. Agora você me pergunta, Ricardo, por que você me falou do neocórtex, do sistema límbico, do reptiliano, do consciente, do inconsciente? Porque o diabo, o demônio, isso aqui é a mais pura verdade. O demônio sabe que você tem massa cinzenta, sistema límbico, cérebro reptiliano, mente consciente, mente inconsciente. O diabo entende disso mais do que qualquer psicólogo do mundo. E o diabo descobriu como manipular tudo isso. O diabo sabe como é que ele vai manipular seu sistema límbico, suas emoções, as suas expressões impulsivas do reptiliano, manipular o seu intelecto, o seu conhecimento, o que você vai estudar, o que você vai deixar de estudar, o que você vai conseguir memorizar, o que você não vai memorizar, os seus sonhos, os seus projetos, as suas crenças. Nós somos manipulados e nem temos ideia de o quanto. E por isso, a necessidade de você aprender como funciona a mente e a batalha espiritual na mente. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é profundo, não é? Então, o exercício desse vídeo é semelhante ao do vídeo anterior. Comente. Comente o máximo que você entendeu, o que você não entendeu no nosso grupo do WhatsApp. Discuta, pergunte, questione e nós vamos juntos aprofundar essa revelação. No próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre o poder do medo, da fé e de todas as coisas boas e ruins que acontecem, começando pela nossa mente. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.